E a gente fala agora sobre os novos capítulos da treta da família Bolsonaro com Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Após a troca de farpas com o ex-coach, Jair Bolsonaro disse ao Metrópolis que Marçal não tem caráter. Eduardo Bolsonaro também entrou em ação contra o candidato do PRTB. O deputado do PL afirmou em vídeo publicado em suas redes sociais na quinta 22 que Marçal escolheu ficar em cima do muro e lavar as mãos em 2022 e agora decidiu adotar o discurso da direita. Vamos acompanhar que esse programa é muito generoso. Pessoal, vocês estão vendo aí uma certa polêmica, né? Bolsonaro ontem gravou um vídeo declarando apoio ao Ricardo Nunes, candidato a prefeito de São Paulo. Primeiro de tudo, você pode fazer o que você quiser. Nós não somos os donos da verdade. A gente pode até estar errado, vocês podem estar certos. Agora, eu queria fazer com você algumas reflexões, se você me permitir, se você for uma pessoa de cabeça aberta. Vocês não reclamavam da Joyce, do Frota? Por quê? Porque eles na eleição eram de um jeito, depois da eleição acabavam se mostrando de outro. E aí, eu vou lembrar para vocês que na eleição de 2022, o Marçal encheu o peito para falar que a diferença entre Lula e Bolsonaro era apenas um dedo. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é falta um dedo em um deles. O Marçal diz hoje que ele apenas tinha críticas pontuais ao governo Bolsonaro. Mentira, já está se fantasiando para ganhar a eleição. Em 2022, na eleição, era muito claro, era muito fácil de você escolher de um lado bem, do outro lado mal. E no momento mais importante, não dá para dizer que se tratava de uma crítica pontual. No momento mais importante, ele escolheu ficar em cima do muro e lavar as suas mãos. E agora, nem um ano e meio depois, ele adota todo o discurso da direita. Obviamente ele não é da política, né? Nunca foi vidraça, fica à vontade para tacar pedra, sai distribuindo pancada para todo lado, adotando exatamente o discurso da direita. Se você não conhecer, né, se você for um alienígena que chegar agora no planeta Terra, na cidade de São Paulo, e você olhar o discurso do Marçal, você vai falar, cara, esse é o cara. Mas por quê? Porque ele foi treinado para aquilo dali. Tá provando do próprio veneno, né? Eu também conheço alguém que falava uma coisa na eleição e depois da eleição agia diferente, né? Chama Jair Bolsonaro, que falava na eleição que não era do Centrão, que nunca se aliaria com o Centrão. O próprio Eduardo Bolsonaro falou essas coisas lá naquele comitê do PSL, o então Partido do Pai, em 2017, eu que resgatei aqueles vídeos depois que eles chegaram ao poder, quando o general Heleno cantou aquela musiquinha, né, um samba tradicional, reunião de bacana, que ele substituiu lá a palavra ladrão por centrão, vocês lembram disso? Opa. Se gritar pega centrão, não sobra um, meu irmão. Depois no governo se aliaram ao centrão, fizeram toma lá da cá, se diziam também combatentes da corrupção, fizeram um acordão na frente ampla pela impunidade. Cada um ali se livrava de investigação de rachadinha e os petistas, os velhos tucanos, a turma do Centrão ia se livrando também das acusações relativas a Petrolão, a demais negócios envolvendo empreiteiras, participaram juntos no Congresso Nacional do afrouxamento da legislação penal, do afrouxamento da lei de improbidade administrativa, que era do interesse também da família Bolsonaro, porque tinha procedimento aberto no caso da Val do Açaí, de funcionalismo fantasma, que é uma tradição na família, como as investigações apontaram. Então é bom aqui a gente mostrar aquilo que a retórica bolsonarista omite, sem qualquer tipo de aceno para Pablo Marçal, que a gente está mostrando aí ao longo dos dias e que vai continuar mostrando hoje, porque teve vídeo da Tabata Amaral a respeito dele. Mas é curioso, né, Graeb, ver a família Bolsonaro incomodada com alguém que adota o discurso à direita. Bolsonaro depois falou, eu sempre fui de centrão. E é alguém que adotou determinadas bandeiras também ali em 2018. Então eles sentiram. Opa, se sentiram. Eu já tenho um problema com a maneira despreocupada, assim, em que os Bolsonaro e o próprio Pablo Marçal usam a palavra direita. Como se eles fossem os representantes dessa entidade, que só existisse essa direita. Como se eles fossem os donos. Os donos da direita. A direita do Bolsonaro, do Pablo Marçal, é uma direita caricatural. É uma direita que tem alguns, assim,
valores muito básicos, né, que podem ser reproduzidos em palavras muito simples. Família, Deus, pátria. No discurso. É muito pouco para você definir não só uma posição política, mas para você traduzir a sua ação em políticas. É lero-lero isso. Então, esses caras fizeram um mal à política brasileira porque eles meio que mataram no nascedouro qualquer possibilidade de existir uma direita decente, racional, democrática no Brasil. Aliás, Eles a família Bolsonaro sempre né? fez a defesa do regime militar, que foi uma ditadura. Quer dizer, se tem um lado à direita, nisso que foi convencionado de direita no Brasil, inclusive pela esquerda, é esse lado aí mais troglodita, né? Esse lado... Truculento, exatamente. Não é o tradicional perfil da direita democrática republicana, seja americana, seja britânica. Então não é uma briga pela direita que está havendo entre Bolsonaro e Pablo Marçal. É uma briga pelo domínio deste eleitorado, desse cercadinho muito específico, né? Que, vamos dar o crédito, foi o Bolsonaro que pôs ali as balizas desse negócio. Mas é esse território, não é a direita toda, por favor, para começo de conversa. Então, os Bolsonaro, pela primeira vez desde que surgiu o fenômeno bolsonarista, estão diante de um cara que sabe jogar bem nas redes sociais, que é tão agressivo e truculento quanto eles. Isso. E, enfim, acharam um adversário à altura, brigando no mesmo terreno. Muito divertido, né? Eu fico me lembrando daquele quadro que tinha no programa do Gugu, a Luta na Lama, né? Que levava umas mulheres e uns caras fortões. Ao invés de eleição, podia ter isso. Põe os dois para lutar na lama e põe hoje é o Celso Portiolli que faz o Domingo Legal para filmar. E o conteúdo intelectual, cultural, de questões, bandeiras, valores, à direita, isso já estava sendo semeado no Brasil há décadas. Já estava ali muito pujante nas redes sociais antes da ascensão política de Jair Bolsonaro, diante, evidentemente, de todo o desgaste da esquerda petista no poder, com crise econômica, com escândalos de corrupção. Então, o que o bolsonarismo fez porque tem muita massa de manobra que só vê a superfície, porque só se liga em político de 4 em 4 anos, então vê político falar, não acompanha o que os autores, aquilo que estava em livro, aquilo que estava em colunas de colunistas, em artigos, etc., e que foi, de certa forma, adotado, para não dizer usurpado, pela família Bolsonaro, para ter o benefício eleitoral, porque havia uma lacuna de representatividade desse perfil à direita na política brasileira. Já existia ali no universo intelectual, cultural, eles eram políticos lá de longa data, pelo menos o pai, o patriarca, já estava quase 30 anos na Câmara dos Deputados, também adotou ali várias bandeiras, que não eram exatamente as dele. Principalmente na área da economia, né? O Bolsonaro sempre foi um estatista, ele sempre esteve alinhado ao regime militar nesse ponto, que é muito parecido com a esquerda. Ambos são estatizantes, seja o regime militar, e muitos chamam de extrema-direita, sejam os esquerdistas. Então, a ditadura, ela foi uma época em que se criaram dezenas e dezenas de estatais no Brasil. Depois o PT ampliou o número de estatais. Jair Bolsonaro nunca tinha pensado nessa questão econômica e tal, passou a adotar certas bandeiras liberais, conseguiu ali trazer o Paulo Guedes para passar esse verniz. Então, assim, eles adotaram certo discurso, certas bandeiras, e estão incomodados que alguém tão oportunista nesse sentido específico, faça a mesma coisa e tire deles aquilo que eles pegaram porque estava solto no ar na arena política. Diga, Greg. Não, e o Pablo Marçal, além do mais, também é hábil no uso da linguagem e dos símbolos evangélicos. Ele também sabe conversar com esse público. Então é um ataque em várias frentes ao queijinho bolsonarista. É isso aí. Né?
Então é muito engraçado e a gente vai se divertir mais agora, porque o Pablo Marçal culpou o Carlos Bolsonaro pelo desentendimento que teve com Jair Bolsonaro ontem nas redes sociais. O candidato PRTB à Prefeitura de São Paulo afirmou em live que o vereador tem ciúme de homem perto do pai dele. E isso aí não é novo não, hein? Vamos assistir. Encerrar essa live com 25 mil pessoas aqui, falar que vocês são amados. Por favor, façam o que precisa ser feito. Ajuda a gente. Em relação ao acontecimento de hoje com o Bolsonaro, né, foi o Carlos Bolsonaro que falou que respondeu no lugar do presidente. Ele tem um problema pessoal comigo, ele tem ciúme de homem perto do pai dele. Infelizmente, eu sempre poupei ele, mas agora não vai dar não. Quanto ao presidente, ele vai voltar a ser presidente. E vai ter o Tarcisão aí de governo e vai ter o Marçalzeira na prefeitura e vai ser a tríplice coroa em 2026. Tá aí o Marçal querendo voltar para o aconchego bolsonarista, com um certo receio de mexer ali com o Jair Bolsonaro e ter desgaste nesse eleitorado, mas não querendo perdoar o Carluxo. Será que é possível, Graep, dizer assim, ó, não vai dar para livrar agora o Carlos não, porque chamou de estúpido, chamou de retardado pelo que está sendo colocado, o Carlos Bolsonaro disse que vai processá-lo, nós temos novas declarações nesse sentido, então quer dizer, vou mirar aqui no Carluxo, mas não, respeito Jair Bolsonaro, vai voltar a ser presidente, vamos fazer o trio, Tarcísio no governo, eu na prefeitura, Bolsonaro na presidência. Será que é possível? Pela declaração aí do Bolsonaro, parece que não. Então, tem coisas muito sérias sendo discutidas aí, né? Interesses dos mais profundos brasileiros, né? Quem vai comandar estado, cidade, país, é tudo muito importante. Mas isso aqui não é política. Isso aí é circo, é entretenimento. Por isso que eu insisto, vamos fazer Celso Portiolli. Reviva o quadro Luta na Lama, do Gugu Liberato, cujo programa você herdou. Agora, o Pablo Marçal tocou num ponto muito importante nessa fala. A preocupação dos bolsonaristas é que ele, como Dória, por exemplo, né, use a prefeitura como um trampolim, passe 2 aninhos na prefeitura e depois vá atrás do governo, do estado, ou mesmo da presidência, ou vá brigar com o Eduardo Bolsonaro, que tem a pretensão de concorrer ao Senado por São Paulo. Tem a pretensão de concorrer à presidência, né? Exato. Ele já tá pensando aí, ó, eu já tô aqui há muito tempo na fila, né? Quando o papai se aposentar, etc., eu quero ser o próximo a levar esse eleitorado todo. Não vem não, garotão. É briga aí dos herdeiros. E o Pablo Marçal, numa entrevista que ele deu, não sei se hoje ou ontem, não lembro agora, alguém perguntou para ele, mas Pablo, você vai permanecer na prefeitura se você for eleito? E ele teve a virtude de ser honesto, Felipe. Ele disse, não sei. Não fez aquela jura, não, vou até o fim do mandato. Não fez o que o Serra e o Dória fizeram. Ele disse, não sei. Ou seja, estava claro qual era o plano dele, só que agora ele está tentando disfarçar. É uma estratégia você dizer também, não sei, porque se ele disser uma coisa e depois contrariar o que disse, vai ser usado como uma contradição, etc., como uma promessa não cumprida. Então, de fato, ele parece ter a ambição de ir crescendo e o bolsonarismo não está gostando nada disso. Em outro momento, durante o coletivo, Marçal chamou Carlos Bolsonaro de retardado mental, como eu antecipei. Vamos assistir a esse trecho. Aquela presepada que aconteceu no Instagram, lá até perguntei para ele no WhatsApp, do Carlos. O Carlos que tem problema comigo. Eu tento preservar o Carlos, mas ele é um retardado mental, assim, é um cara que não tem um escrúpulo, mas pelo presidente eu vou relevar aquele comentário dele. Hoje ele fez novos comentários, né? Falou até que sugeriu pro eleitor bolsonarista que votasse na Marina Helena e falou que você não tem compromisso com a direita. Ele pode falar o que ele quiser, ele sempre tá aí para atrapalhar, ele atrapalhou nossa eleição a presidente, ele atrapalhou. Eu criei uma estratégia para o Bolsonaro pedir perdão para o eleitorado, gravamos mais de 800 vídeos e a imbecilidade do Carlos Bolsonaro foi lá e... Quem que fez isso? O Marçal? Então era para pagar. Não vai rodar na campanha do Instagram. Foi isso que fez a gente perder a eleição.
Bolsonaro, com humildade, gravou o vídeo, reconheceu que aquilo ia mudar o rumo da eleição e o Carlos, de forma imbecil, foi lá e atrapalhou. Então eu sempre poupei ele pelo capitão, mas agora, como ele está se acomunando com vários canalhas para me atacar, numa eleição que nem diz respeito a eles. A gente estava aqui tentando decifrar que perdão foi esse que o Bolsonaro teria gravado, mas não divulgado por atuação do Carluxo, e parece que foi da pandemia, né, Greg? Eu me lembro de informações Exato. naquela época sobre a dúvida estratégica, se valia ou não. Quer dizer, não era pela honestidade intelectual, por fazer o certo, por reconhecer que teve uma conduta aloprada num momento grave da história sanitária aqui do país. E o Pablo Marçal está posando ali de mais sensato do que o Carlos Bolsonaro. Não precisa muito para ser mais sensato do que o Carluxo, mas continua aí fazendo esse bate-boca. E o Carlos Bolsonaro afirmou que vai processar o Marçal, aspas para ele, acionaria a justiça através de meu advogado Antônio Carlos, devido a crimes contra a minha honra, injúria e difamação cometidos por Pablo Marçal e também para provar as inverdades ditas em recentes oportunidades. Não posso deixar que tais desinformações criminosas sejam levadas adiante prejudicando a todos, como temos visto há anos. Por fim, independente de quem vá ao segundo turno, o apoiarei, desde que seja contra Boulos, soldado do Lula, do PT. Fecho aspas. Marçal ainda rebateu Carlos Bolsonaro com a seguinte mensagem, aspas, manda o Pix que eu já te mando dinheiro para procurar um tratamento psiquiátrico. Fecho aspas. Tá nesse nível, hein? E quer ser amigo do pai falando assim com o filho. Na sequência, o filho 02, Jair Bolsonaro, afirmou, aspas, opa, fala amigo, segue meu Pix. Aí deu lá o número. Um grande abraço e boa sorte na campanha. Fecho aspas. A gente separou um outro post de Carlos Bolsonaro feito horas antes desse que mostramos. O vereador fez um aceno a Marina Helena, candidata do Novo à Prefeitura de São Paulo, e criticou Ricardo Nunes, do MDB, nome apoiado por Jair Bolsonaro e o PL, seu partido. Na mensagem, o Carluxo também alfinetou o Marçal. Abre aspas. Diante de entendível resistência ao tal do Nunes, mas não me referindo ao pessoal que tem um projeto de poder e financeiro liderado por outro que nunca apresentou nada para ser considerado de direita, por mim se colocando... É uma língua parecida com a do português, a do Carluxo, tá? Então eu tô lendo aqui como ele escreveu. Propositalmente com apoios determinados para tentar anular a direita construída a duras penas no país, além de todas suas artimanhas cometidas diariamente. Hein? Artimanhas, pois é. Eu, sinceramente, consideraria a Marina Helena do Partido Novo como uma possibilidade de voto, visto que todos têm seus problemas, mas esta se mostra de bom preparo e mais afinidades claras com a direita. É uma opinião, cada um faz o que quer, além de impedir o avanço da extrema-esquerda na pessoa do Boulos, soldado do Lula. Boa noite a todos. Fecha aspas. Quer dizer, o Carluxo está contrariando aí o próprio pai, que apoia o Ricardo Nunes, fazendo um aceno ali para Marina Helena. Que confusão, que salada, hein, Graia? Que salada. Eu adorei que no site hoje, eu não sei de quem foi a ideia, Felipe, puseram os dois tweets do Carluxo no chat GPT e pediram para o chat GPT interpretar. Pelo amor de Deus, me explique o que ele quis dizer. E tá lá, uma ótima... Quase faz sentido depois que o chat GPT explica. Agora, olha só, tem um outro elemento interessante nessa reação tão ardida, né, tão doída do bolsonarismo ao Pablo Marçal. Além do fato dele estar brincando lá, mexendo no queijinho deles, o Wilson fez uma reportagem para a Cruzoé dessa semana sobre essa treta toda, e tem uma informação muito legal lá, que é a seguinte: o Eduardo Bolsonaro viu na eleição paulistana um jeito de criar uma rede de influência dele. Então a aliança com o Nunes tem esse lado também. Se o Nunes ganhar a prefeitura, Bolsonaro e Eduardo principalmente vão poder fazer muitas nomeações, muitas indicações. Como já fazem no governo Tarcísio. Então, o Pablo Marçal, não sei se propositalmente ou sem querer, está interferindo nesse projeto de criar um bolsonarismo parrudo aqui em São Paulo. Então vejam, tem muita coisa por trás, né?
Muita coisa por trás, pois é, tudo está tendo duplo sentido aí em meio a toda essa treta, mas mostra a absoluta falta de tradição no Brasil, de uma direita democrática, republicana, e essas pessoas cujos discursos não costumam condizer com a prática, principalmente nos pontos mais sensíveis, elas estão aí em luta por um eleitorado que tem uma demanda reprimida e que muitas vezes se deixa levar por qualquer um que adota esse discurso, para usar as palavras do Eduardo Bolsonaro, às vésperas de eleições. Em vídeo publicado na tarde dessa sexta, o Marçal afirmou que continua firme com Jair Bolsonaro, mesmo com pessoas tentando desconectá-los. Vamos assistir. Eu continuo firme com você. Por mais que tem pessoas que tentam nos desconectar, entendo que você deu sua palavra pro Nunes. Não te cobrei isso de forma nenhuma. Você é um cara de palavra. E eu sei que a gente vai fazer junto. A direita, ela não tem dono. A liberdade não tem dono. Mas você representa um marco. Você que levantou essa bola da direita no país. E a gente nunca vai esquecer disso. A gente não vai baixar a cabeça para comunista. Não vamos fazer o que o Valdemar Costa Neto quer. Mas eu quero que você saiba que os nossos princípios, fundamentos são os mesmos e a gente vai levar esse país para o mesmo lugar. Que fofo, hein? Essa complementa o se não existe nós, seja mais claro. Tá aí, o Marçal não quer brigar com o Jair Bolsonaro. Ele não quer ter um atrito que possa dividir o eleitorado dele. Ele tá de saco cheio dos filhos do Bolsonaro, mas ele é cordeirinho com o patriarca, né, Greia? Tá tentando se equilibrar nessa corda bamba aí, né? É difícil, muito difícil. Só uma observação. Bolsonaro não não foi apenas que ele deu a sua palavra ou assumiu um compromisso com o Ricardo Nunes. Ele impôs um vice ao Ricardo Nunes. Certo? Ele entrou no barco do Nunes porque o vice foi indicado por ele, uma pessoa de estrita confiança do Bolsonaro. Então não é só deu a palavra, tem um acordo político. E como eu estava dizendo antes, tem também uma negociação para que o bolsonarismo ocupe espaços na prefeitura paulistana. Então não é só uma questão de político com palavra ou não. Interesses, como é o jogo da política. Os Bolsonaro estão cada vez mais entrando nessa batalha com vontade e ficam nervosos quando alguém quer atrapalhar. É o Coronel Melo Araújo. Coronel Melo Araújo, exatamente. Que foi imposto ali pelo Bolsonaro na chapa do Ricardo Nunes para ter o apoio dele. Quer dizer, esse apoio aí é uma figura do sistema partidário que já tem máquina pública, que não tem essa conduta mais bolsonarista de agressividade em debates e tal. Está lá tendo que responder sobre suspeitas, sobre investigações, mas tem tentado ficar com a fala mansa e o Marçal, essa metralhadora giratória, está aí ganhando uns pontinhos nas pesquisas com esse desempenho no debate, mirando principalmente o Guilherme Boulos de uma maneira mais incisiva do que faz o Nunes. Então realmente está engraçada toda essa briga. Os Bolsonaro incomodados com um outsider que faz as coisas de uma maneira muito parecida com o que o Bolsonaro fez em 2018, enquanto o bolsonarismo tenta ocupar a máquina pública com a ajuda de quem já está lá e que não tem o perfil que eles costumam defender. E é engraçado que o Marçal ainda usa o Valdemar da Costa Neto contra a família Bolsonaro. Eu não vou ficar do lado do Valdemar da Costa Neto. Quer dizer, o Valdemar foi condenado no mensalão do PT. Ele é o dono do partido do Bolsonaro, do PL. Pra vocês verem como essa história de uma direita democrática republicana no Brasil é completamente furada, né? Então, o Marçal usa aí o Valdemar para se distinguir, mas ao mesmo tempo quer ficar de bem com o Jair Bolsonaro.